Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao Descarrilhando, o podcast do metrô espacial. Fala galera, hoje estamos aqui de novo num Descarrilhando maravilhoso. Eu estou aqui com o Yasser. Oba, estamos aqui mais uma vez para fazer uma conversa muito bacana com mais um grande professor nosso. A gente tem o prazer de receber aqui para falar um pouco sobre esse tema que é bastante interessante, então vamos ver como que a gente vai fluir com essa discussão, né? O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia global aí e a relação que teve com o cinema, né? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de apresentar nosso querido professor Roberto. Por favor, Roberto, se apresente aí. Diga quem você é, aonde vive, o que come. Por favor, se apresente aí para as pessoas. Muito obrigado, meus queridos. É um prazer estar aqui com vocês, grandes alunos do curso, pessoas que marcaram assim, né, uma trajetória muito importante aí do curso nesses últimos anos e que também fazem parte da minha trajetória aqui em Pelotas, né, onde moro. Sou professor da Universidade Federal de Pelotas, dos cursos de Cinema e Audiovisual e Cinema de Animação, e estou aqui para a gente trocar essa ideia com muita liberdade, tranquilidade e alegria. A gente estava aqui refletindo, né, esses tempos atrás, sobre tudo o que aconteceu na pandemia, né? E a gente pensou, seria muito interessante falar sobre isso, nas consequências que teve no cinema, né? Na nossa área que a gente se formou e tudo mais. Qual que você acha que foi, assim, o primeiro impacto que gerou, assim, no cinema, assim, que você lembra que mudou muito, assim? Olha, acho que o cinema, de modo geral, ele tem que lidar de forma recorrente com diversos impactos e transformações. É uma plataforma, um modo de expressão artístico, né? Que o tempo todo tem que se repaginar, se reinventar, encontrar novos horizontes. Então, o que a gente tem vivido atualmente talvez represente mais uma morte e mais um renascimento do cinema. É difícil falar, né, com precisão, né, onde vai nos levar, até porque é um cenário impreciso, né, ainda muito atípico, indefinido, e o cinema tenta lidar com o que tem à disposição. Salas comerciais, em grande medida, também têm sido fechadas e reabertas, né, por causa da situação pandêmica, e isso interfere no consumo, interfere na produção, interfere na distribuição, ou seja, isso acaba alterando todo o modo já muito bem estruturado, né, pela cadeia cinematográfica nesses últimos anos. É legal a gente introduzir assim esse tema, porque também é uma coisa muito nova, né? Tipo, ninguém estava esperando nada disso, teve consequência em várias áreas, principalmente nessas que dependem da presença física, como o cinema, como são eventos, né? Teatros e tudo mais. E aí a gente vê que, pelo menos no começo, assim, ali de março de 2020, abril, maio, ali, esses 3 primeiros meses foi um negócio que ninguém sabia como fazer e nem quanto tempo ia durar também, né? Então, fechou, porque vai ser pouco tempo, aí não foi, já faz mais de um ano agora. Você vê que agora, assim, às vezes com um pouco de atraso, talvez assim, um ano já disso, muitas dessas empresas estão tendo que achar outras maneiras para conseguir continuar com o negócio, né? Sim, isso não só no sentido comercial, mas assim, às vezes abrir uma sala de cinema ou fazer os filmes, porque realmente 2020 quase não teve filmes produzidos, assim, né? Mais os que já estavam gravados e estavam no processo de pós-produção, que podia ser feito em home office e tal. Então é interessante pensar assim no quanto de uns 3 meses pra cá estourou a ideia de fazer plataforma de streaming de qualquer coisa, né? Todo mundo assim lançando tudo por streaming pra poder reagir isso de alguma forma, né? Claro, né? A pandemia tem obviamente os seus diversos lados negativos, mas assim acelerou muito essa digitalização de muita coisa, né? E mostrou pras pessoas que elas precisavam pensar em alternativas. Eu gostei bastante da parte que o Roberto falou, que o cinema morreu e renasceu, né? Tipo, isso faz todo sentido quando você pega esse ano de 2020. Porque ele realmente, igual o Yasser falou, ele realmente morreu, entendeu? Nos 3 primeiros meses ali não tinha como ir no cinema, entendeu? Então você cancelou tudo. Né, filmes como Viúva Negra, esses filmes gigantescos, assim, mundialmente falando, toda vez ia ser levado pra frente e chegou uma hora que simplesmente foram cancelados até o momento. E já tinha essa conversa, já existia esse assunto, né, de que o cinema, essas pessoas mais extremistas, que o cinema vai acabar porque o streaming não sei o que, blá blá blá. E no final das contas, o streaming que tá carregando nas costas aí, né. Eu acho legal também da gente notar que, tipo, no começo, beleza, fechou os cinemas e aí vamos adiar os filmes, só que aí todo mundo começou a adiar, né, essas empresas grandes começou a adiar. Assim, daqui um mês a gente lança.
Aí, vamos colocar pra março, vamos colocar pra abril, vamos colocar pra maio. E aí, assim, em vez de adiar um ano o negócio, eles começaram a adiar de mês a mês, até o ponto que eles desistiram e falaram, vamos lançar por streaming então, né? Claro, aconteceu alguns casos como o do Nolan, que não queria lançar por streaming, ele acabou lançando no cinema de qualquer jeito, correndo risco de, né? Assim, correndo risco não, assumindo o risco de não ter quase bilheteria, né? Bem menos do que um filme do Nolan teria normalmente. E até coisas mais... Por exemplo, como foi o caso de Mulher Maravilha que a Warner fez, que ela foi adiando, até o momento que ela não quis adiar mais e lançou por streaming mesmo no que eles tinham. Também aconteceu com a Disney no sentido do Mulan, que eles iam lançar no cinema e ia ser um dos maiores lançamentos da Disney do ano e simplesmente tiveram que colocar no streaming deles, pra não perder, porque já estava feito todo o marketing, né? Os caras já tinham gastado toda a divulgação disso e aí não tinha como não lançar o filme mais, né? Alguns outros casos eles conseguiram segurar porque já não tinham gastado no marketing e tal. Então é legal pensar também nessas decisões assim que eles tomam. Como não foi o caso da Sony. A Sony simplesmente falou que ela não vai lançar nenhum filme enquanto não abrir o cinema. Então já é uma outra perspectiva de como lidar com isso, né? Enquanto alguns estão aí assumindo essas plataformas online, a Sony foi pro outro lado e falou, não, vou lançar no cinema, então não vai ter filme esse ano. Ela assumiu esse prejuízo, digamos assim, de não ter essa renda. Até porque acho que a Sony não tem nenhuma plataforma de streaming ainda no momento, né? Então ela teria que fazer contratos, né, com outras empresas, aí talvez não fosse tão interessante para ela. É que a pandemia ela só acelerou o processo. Isso já vinha sendo anunciado há muito tempo, né? Assim, uma experiência cada vez mais individual de consumo. A ida à sala, né, comercial, nos últimos anos, tem sido um grande evento. Não à toa que os lançamentos que chegam às principais, ou o maior número de salas comerciais, são lançamentos cada vez mais com características de blockbuster. Pouquíssimos foram os filmes fora desse perfil que tiveram algum tipo de retorno de bilheteria. E o streaming, de alguma forma, tem suas benesses e também tem seus déficits, né? Dentre as benesses, a gente tem a possibilidade de acesso a filmes que talvez fujam desse perfil do grande lançamento comercial de 200, 300 milhões de dólares, né? Se a gente abre uma plataforma como Netflix, a gente tem lá uma série de obras que tempos atrás poderiam ser considerados aqueles filmes de perfil médio, saca? Você vê lá desde os filmes produzidos pela empresa, como Irlandês, História de um Casamento, filmes que não necessariamente hoje conseguiriam um retorno comercial muito grande na sala de cinema, obras que têm uma característica mais comercializada. Dentro desse preceito, o streaming ele traz uma possibilidade de a gente ter um cardápio um pouco maior do que a sala comercial hoje em dia. Em contraponto, esse cardápio nunca vai ser o suficiente. Se a gente volta aí uns 10, 15 anos no tempo, a gente tem ali como forma de equiparação, né, de uma plataforma como Netflix ou como a Amazon, das locadoras de bairro, saca? Assim, a gente ia na esquina, enfim, entrava num espaço físico repleto de DVDs e a gente tinha ali mais ou menos um catálogo semelhante ao das plataformas de streaming, assim. Então a gente sempre lida, né, com essa ideia de limitação. E cada vez mais a tendência é que existam novas plataformas de streaming com grande potencial comercial. O Yasser falou que, por exemplo, a Sony ainda não lançou sua plataforma, mas é questão de tempo. Assim como HBO Max toma um espaço cada vez maior lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil a gente tem uma série, né, de plataformas de streaming cada vez mais consistentes no número de assinantes, só que, enfim, do ponto de vista socioeconômico, a limitação ela é evidente, a gente nunca vai ter grana suficiente para pagar 50 plataformas de streaming e ter acesso a um catálogo mais frondoso, mas de fato a tendência natural é de que essas plataformas elas sejam a via de regra do cinema nos próximos anos. E as salas comerciais tendem a ser espaços que promovem eventos muito grandiosos. Ou seja, ir ao cinema cada vez mais vai se tornar um evento nos próximos anos. Eu acho legal que você falou isso da experiência, porque é realmente uma coisa assim que vai se tornar cada vez mais evidente, mas é uma coisa que já é assim, né? Tipo, quem geralmente vai no cinema, seja um blockbuster ou não, muitas vezes tem a possibilidade de ver esse mesmo filme em casa, depois de algum tempo esperando, ou não tem tanta pressa pra ver, mas assim, ir no cinema é uma experiência diferente, tanto que assim, eu sou uma pessoa que particularmente gosto muito de ir no cinema.
cinema. Eu assisto em casa, tudo bem, mas às vezes eu vou no cinema pra assistir um filme que nem é tão bom assim, que eu nem tô tão afim, mas porque a experiência às vezes é melhor. Tem filme que em casa vai ser ruim, no cinema já vai ser melhor, né? Então, o cinema vai morrer? Não acho, entendeu? Mas vai acabar que a gente vai continuar indo por ter essa experiência do cinema, dessa tela aí de não sei o que, né? Por mais que você tenha todo o conforto na sua casa. Então, acho que tem espaço pros dois, né? A pandemia só acelerou um processo e vai crescer mais, e eu acho que vai ficar cada vez mais nichado, né? E aí vai voltar aquela coisa da TV, né? Que você tinha pacotes de canais, de você assinar uma TV a cabo, né? E aí você pagava um valor caro. Agora, em vez de você... mas é barato, é R$30 por mês. Só que aí você tem que assinar 10. Já é R$300 por mês. Então, não tem mais essa condição. Então, a gente volta um pouco nessa questão da TV, que inclusive foi um dos pontos que a gente conversou com o Giga, né? No nosso podcast lá também, que, enfim, se o pessoal quiser procurar o podcast número 8. E assim, por um lado, você tem, igual o Roberto falou, essa acessibilidade em casa, mas também você não tem um catálogo completo. Se você quer um catálogo completo, você vai ter que assinar mais de uma. E aí fica com essas séries exclusivas. E aí é aquela coisa, né? Tipo, tem as vantagens e desvantagens. Mas é muito bom, assim, pensar que isso também possibilita você ter mais produções que talvez não fossem feitas para um cinema. Porque às vezes tem produções que já sabem que não vai ter uma bilheteria muito grande. E aí você gastar dinheiro para lançar isso no cinema acabaria não tendo um retorno, né? E aí essa produção um pouco menor pode ser feita para uma dessas plataformas, que é um pouco da estratégia da Netflix, assim. Ela acaba produzindo muita coisa, mesmo de baixo orçamento, né? Por isso que tem aquela fama de, tipo, a Netflix faz muita coisa ruim. Faz mesmo. Eles testam muito, né? Eles jogam muito para todos os lados e ver o que dá certo para eles não cancelarem. Claro, tem um lado ruim, assim, né? De você também flodar de conteúdo ali, mas é legal porque eles também possibilitam criações novas, assim. Possibilita pessoas terem a oportunidade de fazer algo ali que elas têm de ideia e ver se vai dar certo, né? E testar alguma coisa, assim. Isso eu acho interessante também. Você pega o Brasil, por exemplo, que é um país continental, que tem 200 milhões de habitantes. Aqui era pra ter um cinema e a gente sabe de muitos fatores que impedem que isso aconteça. Mas mostra que essa cultura do blockbuster tá dominando o mercado e que pouquíssimos filmes brasileiros têm espaço, né? Tirando os Globo Filmes aí, nessas salas de cinema de shopping, né? Mas isso só acelerou o processo agora, basicamente, no cinema. Próximos anos aí, 2022, 2023, 2024, vai ser difícil bancar um filme ali brasileiro pra concorrer, porque até os blockbusters estão difíceis de bancar. Então imagina como que isso vai ser. Então, ao mesmo tempo que esse aluguel de filmes, às vezes, tem uns filmes baratos, você pega aí blockbuster que tem uns preços que não fazem sentido algum, sabe? Eu acho que essa aceleração do processo só mostra como o streaming é uma coisa, é um meio interessante para os produtores menores escolherem aí, porque não tem condição de competir, cara. É quase que impossível. Mas aí talvez a gente tenha que pensar também que essa estrutura, né, de comercialização dos filmes, ela acabou nos últimos anos acentuando muito, né, a diferença entre dois princípios, duas, né, confecções de mundo no campo do cinema, né, e do audiovisual, que são o mercado industrial e o mercado da arte, né, assim. Muitas pessoas acreditam, né, que a prática artística, autoral do cinema esteja muito distante de um mercado, e eu discordo, né, com muita veemência. Eu acho que a gente tem um mercado também consolidado nesse campo artístico. E se a gente tomar por base como que essas plataformas de streaming têm olhado, né, para o campo da arte, a gente percebe que ali existe um nicho, né, de possível investimento, comercialização de obras. Mas, assim, se a gente for, né, tomar por base o modo como essa estrutura de lançamentos comerciais na sala de cinema, né, se configurou e vem se configurando desde os anos 70, esse gargalo ele já estava ali muito bem definido, né? Aos poucos as coisas foram se afunilando. Antigamente a gente tinha uma quantidade maior de lançamentos nas salas comerciais, esses lançamentos demoravam um pouco mais para chegar, né? Nos diversos circuitos, nas diversas cidades, para conseguir alcançar um público cada vez maior, abrindo espaço para outros lançamentos, enquanto que a coisa não se alastrava. A partir do momento em que o lançamento comercial ele se tornou ubíquo, ou seja, vários filmes lançados, um mesmo filme lançado em vários lugares, né, ao mesmo tempo, a gente já foi tendo ali um afunilamento, que nos últimos anos só aumentou, né, só se intensificou. E hoje em dia a gente tem pouquíssimos filmes lançados no circuito comercial. E isso diz muito sobre essa estrutura, né, desse mercado industrial, das salas comerciais, que não tem como se sustentar, não tem como se reinventar nos próximos anos, se não repensar a própria estrutura. Porque é questão de demanda, existe um público que quer ver outras coisas também.
né? E essas outras coisas podem ser encontradas em plataformas de streaming. E por outro lado, a gente tem um mercado artístico, né, que funciona ali quase que em paralelo nos festivais de cinema, trazendo um determinado status a algumas obras, fazendo com que elas criem ali num público específico uma vontade de consumo. E esse mercado, né, de alguma forma, nos últimos anos foi também incorporado pelas plataformas de streaming. Então a gente tem hoje uma convivência dessas duas esferas no campo, né, do cinema. Se a gente entender que nas salas comerciais a gente só tem uma possibilidade específica de consumo, naturalmente o público consumidor que tem interesse, né, por outras demandas de produção vai dar mais atenção a esses outros espaços que estão sendo criados nos últimos anos e que tem ali algum tipo de oferta diferente da que se espera na sala comercial. E se a gente não entender que existem possibilidades diante dessa estrutura que tem se configurado, né, com a pandemia, a gente entra numa vibe muito pessimista. Assim, de que o cinema vai de fato acabar, de que a gente nunca mais vai ter experiência da sala coletiva e que a gente não vai ter mais o grande investimento dos estúdios em produções que nos arrebatam na sala grande e tal. E não é verdade, assim. O que eu acho é que com essa possibilidade de um consumo cada vez mais lastrado, a gente vai experimentar, né, cada vez mais produções diversas. Só que uma hora essa limitação vai bater e a gente vai entender a experiência da sala coletiva como algo à parte. Cada vez mais a gente vai ter ali um evento colossal que nos tirará de casa e que nos trará a vontade, né, de consumir o cinema naquele espaço. O Rodrigo Salem recentemente publicou um texto que eu achei interessante, que se chamava, salvo engano, que o cinema é o novo disco de vinil. O que é o disco de vinil hoje em dia? É aquele, né, artefato que lembra uma outra época e que traz uma nostalgia, traz um caráter, né, vintage para a sua forma de consumo e que hoje tem ganhado um público de nicho ali que tem comprado, né, vinis diversos de artistas múltiplos e por aí vai. Ou seja, a sala comercial ela tende a sofrer essa transformação, né? Ir ao cinema nos próximos anos talvez não seja um gesto tão comum, né? Como o Yasser mencionou agora há pouco, essa vontade que ele tem de ir sempre à sala de cinema, né, e sentir essa experiência. Talvez isso nos próximos anos não seja assim, né, como foi nas duas últimas décadas, por exemplo. Concordo, eu acho que assim, vem diminuindo já há bastante tempo, né, a presença. Muita gente, às vezes, que eu já conversei, não gosta, não vai no cinema, sabe, prefere assistir em casa. Então, é um público que gosta de ir no cinema, vai continuar indo, entendeu? Até, assim, um dia talvez acabe, mas acho que esse público, igual eu, ou o Gustavo também, enfim, acho que você também, provavelmente, a gente gosta de ir no cinema por essa experiência e tal. Então, acho que a gente ainda vai manter isso por um tempo, só que, né, tem aquela coisa da viabilidade, né? Uma hora vai deixar de ser viável para as empresas e elas vão acabar diminuindo, ou talvez se torne algo, em vez de, tem filme todo dia, de segunda a segunda, vai ter filme uma vez na semana, vai ser um evento ainda mais exclusivo, digamos assim, né? Não vai ser disponível a qualquer momento, você não vai sair de casa e tipo, passei na frente do cinema, vou entrar, não, vai ter uma data específica. Assim, veio um insight muito louco aqui agora, enquanto você tava falando, né, dessa questão que a gente tá falando de streaming também, da sala de cinema, porque o streaming, ele é muito individual, né, você assina lá e você assiste, sei lá, você e mais uma ou duas pessoas ali, mas é você que assina e tal, é muito individual, cada um assina na sua casa. E o cinema não, né, você ali, 300 pessoas numa sala assistindo um filme, dependendo se estiver lotado e tal. Você acha que a gente vai chegar num dia em que essas salas conjuntas vão existir online? Tipo, você paga o valor do ingresso e aí, sei lá, 300 pessoas pagam o ingresso de cinema e aí o filme tá sendo exibido ali como se fosse uma estreia mesmo, sabe? Você não pode pausar, você não pode voltar, aí todo mundo tá junto na sala, porque seria trazer a experiência do cinema, de uma certa, né, em devidas proporções, pro ambiente online, assim, né? Total, eu diria que isso já tem acontecido dentro desse campo do mercado artístico. Com a pandemia, os festivais de cinema tiveram que se reinventar no último ano e acabaram se adaptando a um modelo virtual de exibições sem regras pré-definidas. Então, cada festival fez sua própria
plataforma, sua própria estrutura de exibição, com tempo muito específico para os filmes ali selecionados para ficarem em cartaz, mas que de alguma forma já traz um pouco da essência disso que você está falando. Em alguns festivais, por exemplo, você tinha um tempo muito limitado para assistir a um determinado filme, e também por causa, né, desse tempo limitado, havia limitação também do número de acesso, porque senão a plataforma poderia cair. Ou seja, numa sessão específica de um filme, a gente tinha, 300, 400 pessoas acompanhando aquele filme dentro daquela janela de tempo pré-estabelecida para ele ficar em cartaz. Então isso, de certa forma, já traz, né, essa experiência coletiva online, várias pessoas assistindo aquele filme naquele momento. E logo em seguida essas mesmas pessoas já estavam lá no Letterboxd atualizando ali suas percepções a respeito daquela obra. Então eu acho que isso tende a ser também uma tônica possível. E ao mesmo tempo, assim, isso vai fazer com que a questão da estreia na sala comercial não faça mais tanto sentido, já que a sala comercial passa a ser apenas uma experiência. Provavelmente, nos próximos anos, o mesmo filme vai ser sempre lançado em diversas plataformas possíveis, diversas janelas possíveis. E isso vai fazer com que o público escolha ali como que ele quer ver aquele filme. O importante é que o filme seja visto e não mais onde ele fique para ser disponibilizado para a pessoa assistir. Então, a gente ainda está sofrendo com algumas adaptações, mas eu acho que o mercado industrial é inteligente o suficiente para estabelecer novos padrões. A gente não tem ainda um padrão muito bem talhado aí, diante desse cenário pandêmico. Há muita experimentação em relação à distribuição dos filmes. Nos próximos anos, quase certo que a gente tenha um padrão muito pré-estabelecido. Por exemplo, nos últimos 20 anos, acompanhei diversas transformações em relação aos formatos de distribuição, né? Eu acompanhei lá a época dos lançamentos em VHS, acompanhei em seguida os lançamentos em DVD, convivendo com os lançamentos em VHS, depois com, né, o apagamento do VHS, os DVDs ganharam um espaço, né, imenso durante alguns anos, depois veio o Blu-ray, por aí vai. E, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar cinema, um filme ainda demorava muito para estrear em alguns lugares. Não existia a pirataria porque o digital não havia, né, ganhado essa força que tem hoje. Então, o que acontece? Um filme era lançado na sala comercial, em um lugar maior, esperava-se semanas ou meses para chegar nos lugares menores, possuíam salas comerciais. Depois disso, um filme levava 6 meses a 1 ano para chegar numa TV a cabo, no canal de TV a cabo. Depois disso, um filme levava até 3 anos para chegar num canal televisivo aberto, né? E no meio desse caminho existia o lançamento em VHS. E hoje em dia, enfim, ninguém espera esse tempo todo para ver um filme, né? Há quase uma exigência de consumo imediata. Sim. Então essa exigência tende a se intensificar cada vez mais nos próximos anos. Não, legal que você falou assim, da janela, né? Mas justamente o que você falou da demora, né? Porque quando era, de fato, película, você tinha que transportar isso pro lugar. Então já tinha esse problema de você chegar no interior, por exemplo, cidades muito pequenas. Aí, beleza. Do digital, você tem um arquivo, aí você consegue chegar mais rápido, mas ainda assim, nem todo cinema tinha, porque era muito caro, aí tinha que esperar, às vezes, passar alguns meses pra baixar o preço e tal. Quando você faz isso online, através dessas plataformas, você lança em todo lugar ao mesmo tempo, no mundo inteiro, pra todo mundo, em vários lugares, né? Então você tem também essa possibilidade, assim. O que eu acho que o pessoal, eu digo, o mercado aí do cinema reclama, é porque você tira os players do mercado, né? Você passa por cima deles. A Warner, por exemplo, em vez de ter que depender de um cinema para exibir seu filme, tem a HBO Max, pá, tá lá. Ou lança no Google Play, ou lança não sei na onde. Então você corta todo o intermediário ali, né?
E esse pessoal que tá reclamando, eu lembro bem no começo da pandemia com o Mulan, que foi bem no início, que eles iam lançar no cinema, os cinemas estavam esperando, já tava com cartaz, porque ia ser um dos lançamentos, assim, que ia trazer muita grana pra eles, e simplesmente a Disney foi lá, lançou no Disney Plus. E aí todo mundo ficou com, né, da indústria, ele ficou um pouco com raiva disso e tal. Não tinha muito o que fazer, né? A Disney tinha que dar o jeito dela. Mas é louco, assim, pensar que toda essa parte, né, um terço ali da produção, distribuição e exibição, um terço ali tá sendo cortado fora, né? E eles vão ter que se reinventar de alguma forma pra conseguir segurar isso. E questão do preço, né, só pra comentar rapidamente também, que eu acho sacanagem, por exemplo, o preço é um valor alto de modo geral, né, mas não é nem só isso, né? O problema é que eles estão cortando todo um gasto de distribuição que eles tinham e o preço só aumentou, entendeu? Em vez de diminuir. Isso que é louco. Eu ia dizer isso. Isso me deixou mais puto ainda, velho. Beleza, o marketing você vai ter que continuar fazendo, mas você não vai ter que distribuir, você não vai ter que fazer o marketing físico lá de cartaz no cinema e não sei o quê, e exibição, e toda essa parte da indústria que tem um gasto muito grande, e aí você vai lá e aumenta o preço pra R$50. Igual o Gustavo falou, se fosse o preço do ingresso, já, né, manter o mesmo preço do ingresso do cinema, já ia ser um valor interessante pra eles, né? Ainda mais porque, se eles lançam em todos esses lugares, eles vão ter possibilidade de muito mais público do que em salas de cinema que tem lá um valor limitado de 300 pessoas por sala e tem um número limitado de salas, né? Tem gente que realmente não vai no cinema, tem gente que não gosta de cinema, mas assistir em casa. Então, assim, eu acho que eles têm que repensar essa estratégia de preço deles, assim, vamos ver, né? Se o pessoal não alugar, eles vão ter que abaixar o preço e aí vai ter que ir se regulando aí também, né? Tem uma comparação meio bizarra aqui, mas eu vou chegar num ponto, tá? Então, não se assustem. O cinema, ele, principalmente esses blockbusters da vida aí, e até mesmo no Brasil especificamente, né? Que é um país muito desigual. Eu acho que ele tem muita relação com o futebol. Por quê? Porque o futebol, ele tá sendo praticamente, quase que impraticável. Você pega a folha salarial do Palmeiras, é 14 milhões por mês. É um negócio simplesmente surreal. A qualidade dos jogadores diminuíram e os salários aumentaram, né? É basicamente isso. A pandemia só mostrou que isso é impraticável. Tipo assim, qualquer evento que acontecer, que você tenha que fechar um estádio, vamos relacionar o estádio com o cinema, que você tem que fechar, você percebe que não tem mais como levar assim pra frente, sabe? O clube lá da Bahia falou que se a pandemia continuar, ele não sabe como é que vai continuar o clube, sabe? Porque é um negócio que não tem condição. Eles não olham mercados como a Major League Soccer lá dos Estados Unidos para ver como que eles poderiam resolver isso, que são soluções interessantes. Não, eles não fazem isso. E o cinema, eu também vejo muito no cinema nisso, que ao invés das pessoas, esses players grandes, enormes, ao invés de eles tirarem, às vezes, do espaço do shopping o cinema, que é um aluguel absurdamente caro, que a gente entende que o ingresso sobe por causa disso, por que não colocar então em cinemas de rua ou outras opções, né? E o streaming tá aí pra mostrar que é uma das opções também, tirando o fato de ser físico, né? Eu acho que do jeito que tá, não dá mais pra ser como antes. Eu acho que quando voltar, realmente, não vai acabar, mas se continuar desse jeito, vai diminuir a um ponto que realmente vai virar um vinil da vida e tal. Eu queria muito que o cinema mudasse, sabe? Ele conseguisse se adaptar melhor nessa questão física, né? Porque eu sou igual vocês dois, eu amo ir no cinema, eu não consigo ficar sem ir, e eu vivo numa bolha, né? Tipo, todos meus amigos gostam também, então eu acho muito estranho as pessoas não gostarem de ir, né? Mas é muito triste, assim, como que as coisas estão caminhando, né? Poderia ser muito diferente. Eu acho que todo o mercado, desde o início até o final, tá muito bizarro, cara. Tanto aqui quanto lá fora, enfim, é um negócio meio... E assim, a gente tá falando do cinema especificamente porque a gente, né, acho que tá mais inserido nessa área e tal, mas isso, assim, tudo que a gente conversou vale tanto pra show, quanto pra teatro, ou esses eventos, assim, porque é a mesma, entendeu? Tipo, eu acompanhava muito o canal dos Barbichas. Eles faziam um teatro em São Paulo e toda semana eles gravavam, os teatros e lançavam isso em vídeos do YouTube. E aí faz um ano que eles não postam nenhum vídeo porque não tem mais, né, o teatro. Eles até fizeram algumas coisas meio caseiras assim, mas eles pararam, né? Então eles estão tendo que aguardar. E o teatro eu acho um negócio mais louco ainda, porque... Beleza, um show você faz online, no cinema você tem as plataformas de streaming, o teatro, você faz o quê? Você tem um streaming de teatro? Você vai gravar o teatro e lançar isso em uma forma de vídeo? É meio estranho, assim, né, pensar nisso. Porque o teatro já é uma experiência muito de estar lá e não de você assistir isso gravado. Um show também, muitas vezes você vai no show porque tem muita gente lá e não porque você quer ouvir as músicas que você pode ouvir em casa de qualquer maneira. Esses eventos que são uma experiência são mais difíceis de adaptar, né? Você teve muitos shows online, teve muitos, né, desses eventos online, mas... ainda tem muito que se adaptar, ou que se aprender, ou que se, né, de criar novas
coisas para tentar trazer essa experiência enquanto a gente não pode, de fato, ter um show, ou ter um teatro, um evento. E isso é questão de exibição, a gente falou muito de exibição, assim, né, de como isso ia ser lançado por aí para as pessoas verem, mas pensando também na parte da produção, né, que isso eu acho que é o ponto de que se torna mais difícil, porque você tem que produzir isso, e se você não pode se reunir por causa da pandemia, você tem que fazer isso de uma maneira com menos gente, e aí menos gente vai ser uma maneira muito mais lenta, e aí você vai demorar mais tempo para produzir, porque você, né, vai ter que produzir sempre aos pouquinhos, e aí para, e aí recomeça, você gasta muito mais dinheiro nessas produções, então as produções eventualmente também vão acabar se tornando mais caras, né, justamente pelo tempo levado, e aí não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. O que você acha dessa parte da produção específica, assim? Como vem sendo feito, né, e como você acha que vai ser daqui pra frente? O que eu acho em relação à produção é que a gente tende cada vez mais a valorizar esses nichos. Pensando do ponto de vista comercial mesmo, existe uma demanda, né? E essa demanda, ela tá ali para cumprir a oferta específica atrelada a ela, né? Se existe um público, por exemplo, que gosta de filmes de terror, né, e que tem uma paixão em consumir obras do gênero, assim, de forma quase que inexplicável, esse público, ele vai buscar essas obras de terror onde elas estiverem. Isso vai fazer com que o consumo nesse sentido, né, seja muito vinculado a um nicho. E é o que as plataformas de streaming têm feito. Eu acho que o caminho é realmente cada vez mais valorizar esses nichos, entender que existe ali um potencial consumidor em esferas as mais diferentes possíveis. Eu estava lendo a entrevista assim, do diretor do canal Curta, que é um canal que é acessível nas plataformas de TV a cabo, TV por assinatura, que exibe um conteúdo de nicho, um conteúdo mais voltado ali ao consumo de obras de curta duração, principalmente brasileiras, filmes documentais diversos e por aí vai. E ele estava falando que ele trabalha com um potencial de consumo no país que gira em torno de um público que tem ali por volta de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. É muita gente. É um potencial de consumo muito grande. Então tem gente interessada em consumir obras com esse perfil. E obras com esse perfil não vinham chegando, né, às salas comerciais. De certa forma, as produções elas vão atender a esses nichos. Se tem espaço para que os consumidores, né, acessem essas obras nas plataformas, essas obras vão existir, sejam com um orçamento menor ou maior. Mas essas obras vão estar lá para atender a esses consumidores. A questão é como que a sala comercial vai lidar com isso. Nos últimos anos a resposta é cada vez mais afunilada, assim. Nos próximos anos a gente tende a ver um afunilamento ainda maior. Já nas plataformas, a tendência é que a gente tenha um alastramento em relação à produção e ao consumo. Agora, como que as plataformas vão direcionar isso, aí já são outros 500. Só o tempo dirá. E questão de produção, até tava lembrando aqui, assim, que... Eu não sei como é que tá agora, né? Mas teve um período, assim, da Netflix ali, que você entrava, às vezes você ia assistir algum filme, alguma série, e aí tinha um recado ali do tipo, essa série não possui dublagem, porque, sabe, tipo assim... Pensando na questão da produção mesmo, os caras conseguiram, às vezes, gravar, né? Já tava gravado, fizeram lá do jeito, mas não conseguiu fazer a dublagem, aí lançaram mesmo assim... Então tem essas produções, entre aspas, muitas aspas, assim, inacabadas, né? Que a gente vai ter por aí, que vão ter que ser adaptadas, né? Teve, não vou lembrar qual série agora, que eles gravaram à distância, assim. Eles gravaram com um ator, depois gravaram com outro, aí fizeram uma super pós pra juntar os dois na mesma cena. Então, assim, eles vão ter que usar esses recursos, né? Parece até meio louco, assim, né? Você ter que gravar os atores separados, atuando um com o outro pra juntar, né? Mas são o jeito que o pessoal tava dando aí, né? Então acho que vai ter muito disso até tudo voltar ao normal, né? E gravar e estar junto num set de gravação. Os protocolos de segurança sanitária já têm sido levados aos sets. Então, pouco a pouco, a gente vai se adaptando a isso também. E eu falo em adaptação no sentido mais consistente mesmo, assim, não só de usar mecanismos de segurança sanitária para realizar esses filmes, mas também adequar esses filmes, essas produções ao novo cenário. Então, se esse cenário continuar por, sei lá, mais 2, 3 anos, a gente não quer que isso aconteça, mas a gente também não sabe, né, quando que a pandemia vai de fato acabar, pode ter certeza que essas produções elas vão criar mecanismos que atendem à redução de custos e à nova estrutura, né, de
de set. Provavelmente a gente vai ver aí um investimento cada vez maior, né, no CGI, né, na computação gráfica ali, construindo narrativas que independem de uma presença física. Então eu acho que coisas com esse perfil, que já vinham acontecendo antes mesmo da pandemia, tendem a se tornar cada vez mais comum, né? Então as produções também, elas, se num primeiro momento elas sofreram um pouco, né, com esse novo contexto, em breve a gente já vai ver novos padrões aí sendo colocados à risca pelos grandes estúdios, pelas estruturas de produção mais bem, né, configuradas no cenário industrial. Eu acho que tem uma reflexão interessante que eu acabei de ter aqui, justamente da Disney, né? Logicamente que eles não planejaram isso por causa da pandemia, né? Eles já tinham esse plano antes, mas acabou funcionando lindamente pra eles. Que foi, ao invés de lançar um filme do Wanda e da Visão, foi lançar uma série, né? O WandaVision. E eu acho que nesse cenário, né, catastrófico aqui da pandemia, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que a mudança de filme pra série é uma adaptação interessante, sabe? Porque você consegue entreter as pessoas, né? Se você fizer esse formato que eles fizeram, né? Que toda semana tinha um lançamento de um episódio, até que no final ali concluir e tal. Eu acho que essa reflexão que a gente pode trazer, né? Se a pessoa entender que a pandemia tá dificultando o lucro, tá dificultando uma série de coisas, e às vezes ela optar por, ao invés de fazer um filme, fazer uma série sobre esse tema ou qualquer outra coisa, obviamente que a série também dá muito trabalho de fazer, né? Justamente porque é mais tempo de gravação e etc. Mas é uma mudança interessante, sabe? São adaptações que o cinema pode acabar escolhendo. Enfim, eu acho que no quesito de produção, eu acho que é uma adaptação interessante. Os anos 2010 marcaram, né, o império da narrativa seriada. Isso interfere, afeta nos modos de consumo. Então, cada vez mais a gente tem aberto espaço para consumir obras que não se esgotam, né, num único exemplar. De alguma forma, o público vai criando ali a sensação de que ele precisa de algo mais. Ele precisa continuar aquela narrativa que ele está consumindo, aquilo precisa se estender. E isso faz com que a gente se fidelize com aquele produto, né? Porque aquele produto tem mais tempo de alcance, né? de público, que vai ficar ali diversas temporadas no ar, depois a gente vai querer rever, né, um episódio específico, uma temporada, maratonar de novo aquela série. Então isso vai ficar ali no horizonte do espectador por mais tempo. Naturalmente, a tendência é que crie, né, um vínculo maior com o espectador. E as novas gerações, elas já estão sendo formadas, entendendo esse formato seriado, né, como a via de regra, aquilo de mais essencial que se tem para ele enquanto espectador. Então é isso que ele vai esperar cada vez mais enquanto um consumidor audiovisual. Se para minha geração e para outras gerações mais velhas que a minha, a experiência coletiva da sala comercial de cinema para você ir lá e ver ou assistir a um filme específico era, né, a grande baliza de formação, né? Para as novas gerações, isso já caiu por terra, já não faz muito sentido você ficar esperando um grande lançamento numa sala comercial se você, né, vai perder o vínculo com aquilo. Se você pode ter acesso a uma série de outros produtos, uma narrativa seriada, né, mais delongada, que vai te fazer fidelizar mais rapidamente com aquela obra. Isso a gente já tem visto. A pandemia só vai, né, tornar isso ainda mais marcado no horizonte do espectador. E se a gente for pensar, já existem estratégias para aproximar o cinema das narrativas seriadas. Isso a gente já via com um pouco mais de delineamento no campo industrial, né, com as produções da Marvel, da DC, por aí vai, com filmes que não se esgotavam num único exemplar. Mas a gente tem isso também no campo mais artístico. Se a gente pega, por exemplo, lá o faz de conta que Nova York é a cidade do Martin Scorsese, é basicamente um documentário de 4 horas dividido em vários episódios que funciona assim
com uma série que tem um público que é muito maior do que aquele que o Scorsese teria se essa obra fosse lançada numa sala comercial com um documentário de 4 horas. Ou estratégias ainda mais espertas, como a do Steve McQueen. Não sei se vocês já viram uma série chamada Small Axe, que foi lançada recentemente pela Globoplay. Essa série ela é uma antologia com 5 episódios, né, com características próprias de narrativa, de elementos estéticos, que trazem um pouco da experiência de imigrantes caribenhos na Inglaterra dos anos 60, 70 e 80. Então, os episódios eles são independentes, eles funcionam sem que você precise assisti-los numa ordem específica, sem que vocês precisem conectar os fatores narrativos estabelecidos entre um e outro, e por aí vai. Poderiam ser 5 filmes lançados numa sala comercial de forma autônoma. Não é, porque hoje, se você fala para o espectador que aquilo é uma série, isso naturalmente gera uma expectativa e interesse maior. Então, seu público se torna mais fidelizado, você tem mais potencial de consumo. Então, essas estratégias, elas têm se tornado cada vez mais comum e têm indicado ali uma vontade de aproximação, né, do cinema com essas narrativas seriadas, entendendo que hoje as narrativas seriadas têm muito mais espaço e geram muito mais interesse no público do que grande parte das produções cinematográficas. Muita coisa pra comentar aqui, mas vamos lá, eu acho que eu vou lembrar de tudo. Você falou da geração, assim, né, dessa diferença que a pessoa a expectativa já é uma narrativa seriada, né? E é legal porque eu vejo muito em comentário, assim, você vê essa diferença clara. Quando, por exemplo, pra citar o WandaVision do Gustavo, né? Lançou o WandaVision, em episódios você vê uma geração mais velha falando, pô, mas é uma história que daria pra ser um filme. Porque é uma história curta, razoavelmente, né? Apesar de que se você juntar todos os episódios ali, deve dar umas, por exemplo, 4 horas, né? Ninguém ia fazer um filme de 4 horas, mas você conseguiria fazer um filme de 2 horas, 2 horas e meia, contando aquela mesma história. Mas eles escolheram fazer seriado. E aí tem essas pessoas reclamando que poderia ser um filme, e tem a geração mais jovem, assim, achando super legal, porque é isso aí, é série, é isso que eu espero. E aí, essas pessoas mais jovens reclamando, porque em vez de lançar todos os episódios de uma vez, eles lançaram um episódio por semana, né? Então você vê o pessoal já querendo, pô, mas o normal é lançar, né? Pra gente o normal era lançar um por semana, aí veio a novidade de lançar tudo junto. Pra essas pessoas mais novas, não. O normal já é lançar tudo de uma vez, né? E aí a pessoa não tem a paciência de esperar uma semana pra outro episódio. E são 9 episódios, ficar 9 semanas acompanhando o negócio, sabe? Você vê a diferença nisso, assim. E como o Gustavo falou, não foi uma coisa que a Disney, né, pensou por causa da pandemia. Eles já estavam pensando em fazer a série mesmo, em formato de série, mas com certeza eles se beneficiaram disso, porque o WandaVision, por causa da história dele, ele começa num formato de sitcom, em 4x3, e ao longo dos episódios isso vira um formato de scope de cinema. Então você vê essa transição, assim, né? É muito louco. E aí eles partem de uma produção de TV para uma produção cinematográfica nível Marvel que eles vêm fazendo no cinema. Por isso que, daria pra fazer um filme disso. Mas é muito louco porque eles acharam, assim, a mescla entre TV e cinema, porque era uma história que eles precisavam contar sobre a Wanda, pra você entender um pouco mais sobre a personagem, mas não era uma história o suficientemente grande pra fazer um filme e lançar isso no cinema. Então eles falaram, vamos lançar isso no formato de televisão, tanto que era um episódio por semana, porque eles queriam mais controle, né? Eles queriam que as pessoas assistissem o episódio e teorizassem em cima, pro próximo. E teorizassem pro próximo. Então sempre acaba o episódio de uma maneira que ele deixa uma pontinha do tipo, olha isso aqui. E aí a pessoa tinha que ficar teorizando em cima disso, que já não é mais o formato comum dos episódios de Netflix, por exemplo, que até tem um cliffhanger, mas você já assiste o próximo episódio e acabou. Então não tem um cliffhanger muito forte, né? A não ser no final da temporada. E também não é uma série que vão ter segunda, terceira temporada, né? É aquilo ali. É aquela temporada e acabou, e agora vão conectar nos filmes de novo. Então é um formato que eles estão fazendo meio novo. Eu acho que eles vão fazer isso também agora com a próxima série deles, que é o Soldado Invernal e o Falcão, né? Que vai estrear na próxima semana. Provavelmente quando esse podcast sair já vai ter estreado. Também vai ser um episódio por semana, também vai ser uma história fechada, também vai conectar nos filmes depois. Então eles estão mesclando esse formato, né? É uma história que você pode ficar sem pra continuar assistindo os filmes depois, mas se você vai com
conhecer um pouco mais da trajetória daqueles personagens, assim. E eu achei essa sacada deles, assim, talvez eles tenham adaptado um pouco por causa da pandemia, mas já estava sendo planejada, eu achei muito interessante, assim, eles criarem esse formato próprio deles ali. Volta um pouco naquela questão de ter o evento experiência, assim, que a gente tava conversando, porque se você lança um episódio semanal, por mais que depois, por exemplo, quem não assistiu a série pode ir lá agora, já acabou, né, vai lá e assiste tudo de uma vez. Mas quem foi acompanhando o lançamento semanal participou de uma experiência que você não teria se eles tivessem lançado tudo junto, né? Tipo, eu e o Gustavo, a gente assistiu junto essa série. Então a gente combinava, lançava toda sexta-feira. Então toda sexta-feira a gente chegava, conectava, assistia e ficava debatendo um pouco sobre. Aí na próxima semana, durante 9 semanas a gente ficou fazendo isso, né? E muita gente fez isso. Então eles controlaram um pouco mais e transformaram uma série que poderia, tipo, tá aqui, assistam, em uma experiência, em um evento, né? Tipo, isso é interessante também. Talvez comecem a ter mais séries nesse formato de experiência. Acredito que sim. Lovecraft Country também foi lançado assim, né? Não tem nem tempo. Foi ano passado, se eu não me engano. Então, as experimentações de formato, eu acho que tem a ver com esse processo de adaptação, né? Eu acho que as grandes empresas, elas estão tentando sacar qual que é o padrão desejado pelo público. Enfim, a gente tem vivido um momento que é muito particular. Não sei se daqui a 3, 4 anos esse vai ser o formato vigente, né? O formato padrão. Mas eu acho interessante essa proposta de experimentação. Como você bem falou, é uma mescla entre gerações e não à toa, né? As características narrativas que a série apresenta também evocam, né? Esse vínculo com gerações passadas, né, com pessoas mais velhas. Então não é uma série apenas voltada para um público mais jovem. E essa experimentação também na distribuição, no lançamento, tem a ver com isso. E foi super bem sucedido. Não sei se esse vai ser o formato, porque, né, as gerações mais jovens realmente esperam, né, que a série seja lançada, a temporada seja lançada ali de uma só vez, para que você possa maratoná-la. Quem sabe a gente pode entender como padrão nos próximos anos uma convivência entre essas estruturas. Mas eu duvido muito, né? Porque no geral, quando um padrão se estabelece, ele traz características muito específicas. Por exemplo, a gente voltar lá na história do cinema, no final dos anos 20, né? Assim, a gente teve a possibilidade da sincronização sonora com a imagem, né? Num primeiro momento havia uma resistência muito grande a isso. Existiam experimentações que traziam ali coisas positivas e negativas em relação a esse novo formato e, ao mesmo tempo, eram lançados filmes mudos, né? Ainda eram lançados filmes mudos. E a coisa ali, né, conviveu durante 2, 3 anos em consonância, né? A gente tinha lançamentos de filmes mudos e lançamento de filmes sonoros acontecendo ali em concomitância. A partir dos anos 30, o lançamento de um filme mudo se tornou um absurdo, né? Por quê? Porque foi estabelecido um padrão. E o padrão era o lançamento de obras apenas com possibilidade de sincronização sonora. Enfim, eu acho que a coisa também vai acontecer no campo das narrativas seriadas. Há não muito tempo atrás, o padrão de uma narrativa seriada, né, de ficção televisiva era de uma duração ali média de 52, 55 minutos por episódio e 20 e poucos episódios por temporada. Hoje em dia isso soa um absurdo, né? Se você investe numa duração maior de um episódio, naturalmente o público espera que aquela série, que aquela temporada tenha menos episódios lançados, né? Hoje em dia é esse o padrão, né? Isso há 20, 15 anos atrás não era. Então eu não sei exatamente qual vai ser o padrão dos próximos anos, mas eu acho interessante que essas experiências estejam vindo à tona hoje em dia. Eu acho legal que tenha vindo, né, que eles experimentem isso, mas assim, eu acho que também dá pra coexistir muita coisa, né? Por exemplo, esse que você falou, que o padrão era 22 episódios de 50 minutos. E hoje em dia, às vezes, você vê uma série de 22 episódios e você fica, nossa, que preguiça de assistir. Porque o padrão virou 13 por um tempo, depois agora já tá em 8, basicamente, né? Daqui a pouco já tá caindo pra 6. E realmente, assim, às vezes dá essa preguiça. Mas eu acho que dá pra ter séries que você
faz a 22 episódios, tem séries que você faz a 8, tem séries que você faz a 13, então assim, dá pra coexistir esse tipo de formato, né? Mas uma coisa que eu vejo também é que a questão da duração era muito por causa da televisão, né? Você tinha os intervalos comerciais, você tinha lá que fazer a separação, você tinha um cronograma. Como já não tem mais esse problema nessas plataformas, então às vezes dentro de uma mesma série, de uma mesma temporada, tem episódios com durações muito diferentes. Não vou lembrar de nenhum exemplo agora, mas eu já assisti uma série que um episódio tinha meia hora, o outro tinha 50, o outro tinha 45, porque eles estavam contando a história naquele tempo ali, independia muito, assim. Claro, né? Se você manter um padrão, você acostuma a pessoa também, pelo menos, a separar um tempo ali pra assistir. Mas dá pra ter essa possibilidade, porque você já não tem mais aquela regra do espaço que você tem na TV, da janela de exibição. Não tem que ter intervalos comerciais, né? Então é legal pensar assim. Mas realmente, é louco pensar, porque eu assisti muita série com 22 episódios por temporada, e hoje em dia, se eu vejo uma temporada com 22 episódios, eu já acho anormal. Assim, meu pensamento já foi acostumado com essas séries mais curtas, né? Só que, por outro lado, quando uma série às vezes tem 13 episódios, você gosta muito, você queria mais. Então fica sempre aquela... Nunca tá bom, né? A gente sempre não tá satisfeito, assim. Eu acho que reflete muito na maneira como a gente até consome, né? As pessoas estão cada vez menos paciência, né? Por exemplo, a Mulher Maravilha lá, 1984. O cara, ele não quer pagar R$50. Mas ele já cansou desse negócio de pirataria também. E o que vai acontecer? Muitas pessoas vão fazer isso. Vai passar 2, 3 meses, o cara vai perder o interesse de assistir o filme porque já ficou velho, sabe? É uma coisa assustadora, assim, essa rapidez com que as pessoas querem essa informação. E principalmente os jovens, né? Porque eles nascem, eles já estão... O entendimento de mundo deles já é assim, né? Então é um negócio que é doideira, cara. O negócio tá ficando cada vez... Tudo tá ficando muito velho, muito rápido. E se não for imediato, né? Ou WandaVision lá, todos os episódios de uma vez, eles já torcem o nariz já. Esse que você falou de se tornar velho, assim, tipo assim, o problema não é nem você achar velho o negócio, tipo, 1990 é velho, mas o problema é você achar que é ruim só porque é velho, entendeu? Tipo, você nem dá a chance às vezes de assistir. Eu tinha um amigo que era assim, eu falei, assiste esse filme aqui, é mó bom, não sei o que lá, de quando que é? Eu falei, de 2 anos, era 2 anos atrás, 2 anos, ele, filme velho, não vou assistir. E ele não quis nem assistir o filme, porque tinha 2 anos de lançamento. Eu fiquei, não é possível, você só assiste filme de lançamento e é isso aí, não tem mais. E ele é da minha geração, né, tinha minha idade, assim, né? É um negócio meio absurdo. Se fosse uma geração até mais nova, você até entende, assim, né? Que já nasceu num contexto um pouco diferente. Mas é louco, porque o Gustavo falar, os mais novos. A gente é novo. Assim, eu e o Gustavo, a gente não é idoso, né? A gente não é velho. Há controvérsia, né, cara? Não, a gente é novo, mas assim, é tão rápido a coisa que uma geração, assim, um pouquinho mais nova que a gente já é diferente, né? Tipo, não é muita coisa diferente da gente. Eu digo, tipo assim, né? 10 anos mais nova, assim, tipo, 16, 12 anos. Especialmente, assim, os jovens adolescentes ali, é um negócio bizarro. Eles não têm paciência pra nada. Essa coisa do tempo é super importante, assim, e isso interfere também na produção. Porque hoje em dia, o padrão é esse, o padrão de uma narrativa seriada, em geral, é ali algo por volta dos 30 minutos, um pouco menos normalmente, né? Sei lá, 10, 13 episódios por temporada no máximo, e por aí vai. Daqui a pouco, gente... narrativa seriada, o padrão pode ser, sei lá, um episódio de 3 minutos. E ninguém vai ter paciência de ficar mais do que 3 minutos. O YouTube, né? O YouTube hoje em dia é isso. O YouTube. O YouTube hoje, talvez, né, as webséries e por aí vai, elas já têm se adaptado a essa nova demanda. Talvez não, muito provavelmente, essa demanda possa ser o padrão nos próximos anos. Como é que a gente vai lidar com isso? Acho que é importante a gente se adaptar o tempo todo. Enquanto produtores e pensadores, né, do cinema e do audiovisual, é importante que a gente entenda essas adaptações, essas transformações, não com preconceito, e sim associando isso, né, a um contexto social, econômico, cultural, político, por aí vai. Então, nossa função é essa, pensar essas estruturas. Entender por que essas estruturas elas estão ganhando cada vez mais esse perfil. E, enfim, para pessoas com 12, 13 anos, realmente ficar muito tempo diante de uma tela assistindo a mesma obra é quase um sacrilégio, é quase algo impensado. E eu acho que o YouTube moldou muito isso, porque você vê os canais, assim, é tudo muito corte rápido, sabe? Tipo, não tem tempo de respiro, é pá, direto, assim, vídeo curto, ninguém assiste um vídeo de 15 minutos, assiste um de 10, 8, 5, sabe? É tudo. E o próprio YouTube recomenda esses vídeos mais curtos, com mais frequência. Então, acho que o YouTube meio que foi, assim, contribuiu um pouco pra moldar isso e agora já criou essa bolha, né? Essa bola de neve, assim, das pessoas estarem mais ansiosas e quererem coisas mais curtas, e aí elas veem o vídeo no YouTube
esperam isso de um filme, de uma série, que seja mais curto, que seja mais rápido. Às vezes tem uma narrativa que é um pouco mais pausada, um pouco mais lenta, tem um pouco mais de respiro, já acha chato, já acha um negócio assim de outro mundo. A WandaVision de novo, né? Já tá virando estudo de caso aqui de WandaVision, de tanto exemplo. Mas a série, por motivos da narrativa lá, começou em formato 4x3, em formato de sitcom dos anos 50, né? Era um formato assim, preto e branco. E muita gente reclamou, nossa, mas a série é preto e branco, não sei o quê, não vou assistir, é muito antigo. E, tipo assim, tinha um motivo pra isso estar acontecendo, tinha um motivo na história que explicava essa escolha da exibição, né? E era preto e branco os 2 primeiros episódios, depois voltou a ter cor, depois voltou a ser formato de cinema, né? Tirou 4x3 e tal. Mas a pessoa não tinha nem a paciência de explicar que a série contasse a história pra explicar por que era daquele jeito, né? E aí você já vê essa diferença também, é louco. E eles arriscaram um pouco nisso, porque querendo ou não, a Marvel sabe que os filmes a Disney sabe que os filmes da Marvel têm esse público, né? Esse público que vai no cinema assistir o filme. E ela pegou e fez algo que referenciava sitcom dos anos 50, que não era do conhecimento do público dela, né? Era pra um público já mais velho, que talvez não fosse assistir o WandaVision, ou mesmo que assistisse, não era exatamente o público-alvo deles. Então eles tiveram que arriscar um pouco ali pra que os 2 primeiros episódios fossem assim, que poderia afastar, e afastou um certo público, né? Então, assim, é legal que eles experimentaram, que eles tiveram essa coragem, digamos assim, mas não sei se eles teriam essa coragem no filme. Eles tiveram essa coragem de uma série, que eles lançaram no Disney Plus e tal. Até porque depois ia vir review, depois as pessoas poderiam acompanhar os outros episódios. Mas é interessante, assim, pensar que só às vezes uma mudança de formato, só um detalhe narrativo bobo como estar em preto e branco, a pessoa já se afasta, já não tem a paciência de acompanhar. Total, e só por causa, né, da narrativa seriada que foi possível transformar esse formato num plot twist. Se fosse um filme de 2 horas, 2 horas e meia, talvez provavelmente não fosse suficiente para que a gente entendesse a importância dessa escolha de formato e a associação disso a uma questão narrativa, né? Criando um plot twist pro espectador. Então, assim, enfim, cada vez mais as narrativas seriadas têm experimentado coisas que são, assim, cinematográficas do ponto de vista de qualidade artística, interlocução com o público e por aí vai. E isso exige tempo. Não sei se esse tempo vai estar à disposição do espectador nos próximos anos. Então é um receio. O audiovisual, de modo geral, sempre se adapta. Então pode ter certeza que vão encontrar alternativas muito criativas para lidar com as dinâmicas dos novos tempos. Um bom exemplo também é o Irlandês, né, do Scorsese, que ele dividiu, assim, claramente jovens e muito jovens, no caso, né, até ali 16 anos, e o restante da população, porque um filme com 3 horas e meia na Netflix assusta, sabe, os mais jovens. Ainda mais sendo um filme que ele não é parado, né? Mas na cabeça deles pode ser que seja parado, porque é uma coisa mais arrastada, é um drama, etc. ali, né? Então não é aquela ação desenfreada blockbuster, né? Eu vi muita gente falando que não assistiu o filme porque é muito grande. Eu mesmo tenho um pouco de preguiça. Mas não é porque, eu não gosto de filme grande. É porque eu preciso sentar, por exemplo. Ontem eu, Yasser e o Matheus assistimos O Aviador, que tem 2 horas e 50. Então isso não, sabe... É só pegar um dia mesmo pra assistir. É tomar coragem. Mas só. Tem gente que realmente... tomar coragem, exatamente. Mas tem muita gente que não assiste por causa da duração mesmo, sabe? Ou assim, poderia ser uma série, vou assistir parcelado. Eu mesmo, confesso, eu assisti metade no filme num dia, dormi e assisti a outra metade no outro. Eu não aguentei, mas assim... preferiria ter assistido inteiro, assim. Mas, realmente, é um negócio assim que você olha, mesmo a gente, às vezes, que tá mais acostumado, sabe? Você olha um filme de 3 horas e meia, você fala, pô, beleza, eu vou ter que planejar meu calendário pra conseguir assistir um filme de 3 horas e meia. E a sala comercial, ela não te possibilita isso, né? Assim, você sabe que vai ficar aquelas 3 horas e meia preso ali. No máximo, você vai sair pra ir ao banheiro alguma vez. Mas na sala você ainda tem a possibilidade de que você tá tão isolado e tá escuro e não sei o que você perde noção de tempo, né? Agora, em casa você olha o celular, você olha o passarinho, você olha o cachorro, então você cansa um pouco mais, assim, né? Sem dúvida.
recentemente, né, acho que foi em novembro, dezembro de 2020 ali, a Warner tomou uma decisão que foi controversa e muita gente reclamou, né? Porque ela falou que todos os filmes que ela fizesse em 2021 iam ser lançados simultaneamente no cinema e no HBO Max. E muita gente, principalmente, né, o pessoal da exibição, da sala de cinema, reclamou, porque a pessoa, por que a pessoa vai no cinema e tal? E aí entra naquela conversa que a gente falou que vai no cinema quem quiser a experiência, né? Se tivesse, por exemplo, isso aqui no Brasil, eu ia com certeza priorizar, se eu pudesse, ir no cinema assistir os filmes que eu gosto, do que só assistir na HBO Max, mesmo que eu tivesse a possibilidade de assistir depois. Mas o que você acha, assim? Você acha que isso vai se tornar uma coisa comum, mesmo depois da pandemia, assim, de você lançar simultaneamente na sala e no streaming? Eu acho que cada vez mais a indústria vai entender que são propostas diferentes. A experiência da ida a uma sala comercial, né, uma sala de exibição pública, ela tem outras esferas, outros preceitos em relação ao streaming. Streaming é a experiência individual de você ver ali, ou você ver e eventualmente comentar com um amigo depois que viu ao mesmo tempo, mas assim, é uma coisa muito individual e que te exige um esforço que é particular, que é o esforço de lidar com a dispersão do dia a dia em casa. A experiência da sala, né, de cinema, sala grande, é uma experiência que se torna um evento e vai se tornar cada vez mais. Pode ter certeza que a gente vai cada vez mais passar perfume e se arrumar para ir a uma sala comercial ver um determinado filme. E esses lançamentos, nos últimos anos, eles já tinham uma proximidade cada vez maior, né, entre a sala comercial e as outras janelas. Acredito que nos próximos anos isso vai trazer assim, esse imediatismo maior, né? As pessoas vão querer que um determinado filme, uma determinada obra seja lançada ao mesmo tempo em diversas plataformas, de diversos tipos, para que a pessoa possa escolher. Acho que há também uma questão que é muito contemporânea, que é esse desejo incessante de escolha, né? A gente quer ter a maior variedade de opções ali à nossa disposição para a gente poder escolher. Mesmo que você não vá consumir, mas você quer ter o poder da escolha. Exatamente. Pode ser que a gente tenha ali diversas formas para consumir a mesma obra e a gente escolhe, né, opte por não consumir de nenhuma forma. Ficar sem ver aquilo, né? É o famoso prefiro não comentar. Então, acontece. E eu acho que é esse desejo do espectador que mobiliza a indústria. Então, eu acredito que essa estratégia da HBO Max, da Warner, né, assim, de lançar ao mesmo tempo em caráter experimental por causa da pandemia, isso tende a ser uma tônica, isso tende a ser uma regra, né, e que vai ser adotada por outras empresas e por aí vai. Tinha esse acordo, assim, né? Tipo, a gente só vai lançar no cinema, vai ficar ali, aí vai, depois de muito tempo vai pra um DVD, depois de muito tempo vai pra TV, agora já não vai ter mais isso. Acho que isso aí, tipo assim, vai cair por terra e vai ser tudo muito simultâneo, assim. E aí, pra finalizar, então, meu outro bate-bola de jogo rápido seria a questão do Oscar, né? O Oscar tá chegando aí, uma coisa inédita que eles nunca fizeram antes, que era permitir justamente filmes lançados em streaming participassem, né? Porque antes você tinha que, obrigatoriamente, ter exibido esse filme numa sala em Los Angeles e tal. E agora não, agora eles permitiram Netflix, Amazon, todos esses filmes vão concorrer, porque senão eles não teriam filme pra fazer o Oscar esse ano, assim. Você acha que essa é a brecha que essas plataformas de streaming vão conseguir? E que mesmo que volte tudo normal, eles vão quebrar essa regra e vão permitir que as plataformas, tipo, participem mesmo sem ter exibido esse filme? Sem dúvida, é um caminho sem volta, assim. Tanto vale pro mercado artístico, quanto pro mercado mais comercial, industrial. É um caminho sem volta, a gente vai ter que lidar nos próximos anos com a importância e o predomínio dessas plataformas como indicadores importantes dentro desse contexto cinematográfico ou de outras instâncias audiovisuais. Não tem jeito. Eu edito uma revista chamada Rocinante, né, que tem uma seção específica para lançamentos. Quando a gente começou a revista, né, a gente entendia lançamento como um filme que estreava numa sala comercial, né? A gente era muito purista em relação a isso. Com o passar do tempo, né, e o volume cada vez mais qualificado de lançamentos ofertados pelas plataformas de streaming, a gente passou a considerá-las também. Hoje em dia, para a gente, lançamento é qualquer coisa que tiver sido assistida em qualquer espaço. Então, assim, a tendência é essa. É que a gente entenda que a obra pode ser considerada se ela veio ao mundo. Né? Ela veio ao mundo de uma plataforma de streaming, beleza. Né? Não vai ter uma exibição numa sala comercial, né? Que é o que demarcava a possibilidade de indicação de um filme ao Oscar, né? De uma sala comercial norte-americana. Se o filme não estreasse numa sala comercial norte-americana, ele não poderia ser considerado, né, cogitado, né, ao Oscar.
E isso é, hoje em dia, assim, completamente excludente, né? Tem quantos e quantos filmes qualificados são lançados em outras esferas, em outras janelas e por aí vai. Nos próximos anos eu acredito que as salas comerciais elas vão lançar cada vez menos filmes com características muito provavelmente bem parecidas entre si, e que o Oscar ou qualquer outro tipo de premiação de prestígio vai considerar filmes com outros perfis, lançados de outras formas que não, né, esse lançamento tradicional numa sala comercial. Atenção! Entrando no hiperespaço em 3, 2, 1... Bom, galera, a gente falou bastante aqui, teve uma discussão bem legal. Se vocês gostam bastante desse papo também de streaming, a gente, né, como eu já falei lá no meio, tem um podcast com o nosso professor também lá do curso de cinema, o professor Guilherme. É o podcast número 8 de streaming e a TV 2.0. Recomendo, tá muito bom o podcast, então vão lá ouvir. E é claro, a gente finaliza aqui mais um grande podcast com o Roberto. Muito obrigado por participar, Roberto, por aceitar esse convite, disponibilizar seu tempo aqui para falar com a gente. Eu acho que o podcast ficou bem legal, bem interessante. Bastante temas atuais, assim, pra gente discutir também. E vou fazer aquele jabazinho, né? Vou pedir para as pessoas se inscreverem no canal Metrô Espacial, seguir a gente nas redes sociais, @Metrô Espacial, ou no Twitter, @Metrô_Espacial. Dá uma força lá pra gente, divulgar os vídeos, assistir os vídeos, curtir, se inscrever no canal, porque a gente precisa bastante. E também, se você gostou desse podcast, não custa recomendar, mandar um link aí para algum amigo que possa gostar, que a gente também agradece. Algum recado final, Roberto? Um show de bola, gente. Só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Espero que o pessoal tenha paciência para nos ouvir. Boa. Roberto, antes você tem algum link que você queira divulgar, algum produto audiovisual que você está fazendo, que você já fez? Pode falar aí, fica à vontade, se quiser fazer um jabá aí também, essa é a hora. Fazer o jabá do curso então, né? Se vocês puderem aí acessar os sites do curso e conhecer um pouco mais sobre nossas produções, acho que está muito bem organizado, né? O professor Guilherme fez uma atualização excelente do site. O site se chama wp.ufpel.edu.br/cinema, né? E lá vocês terão acesso a tudo aquilo que a gente tem feito aqui nos cursos de cinema da Universidade Federal de Pelotas. É isso aí. Muito que bem. De novo, muito obrigado, Roberto, por participar. Quem sabe a gente não grava mais podcasts futuros aí, né? Vamos ver como é que vai ser o futuro, né? Mas muito obrigado. A gente se vê no próximo podcast e fui! Valeu demais, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Senhores passageiros, muito obrigado por nos acompanhar até o final. Tenham uma ótima semana. Este podcast é produzido e editado por Beyonder, produtora audiovisual.